Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma terça-feira aqui reunidos. E vamos dar início a mais um estudo, então eu convido a todos agora para a nossa prece inicial. Convido a todos a fecharem os seus olhos, acalmarem os seus pensamentos, o coração, entrar nessa sintonia de paz, de tranquilidade, onde quer que nos encontremos neste momento. Agradecer primeiramente a oportunidade de estarmos aqui mais uma terça-feira reunidos entre amigos, para decorrer dos ensinamentos do Cristo, trazidos pelos espíritos bondosos superiores, pela mão de Kardec, o codificador. Agradecer a presença dos mentores deste estudo, aos nossos mentores, aos amigos espirituais que aqui como nós também se fazem presentes como estudantes, ouvintes. Agradecer a presença de todos e dizer que todos são bem-vindos, porque como Jesus disse, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei e aqui certamente Ele está no coração de todos. E pedir para que seja uma noite abençoada, para que os nossos irmãos que nos intui ao entendimento, à compreensão, entre em nossos corações, pensamentos, nos ajuda a entender de uma forma mais clara o que vai ser estudado hoje à noite. Ajudarem minhas palavras para que também seja de uma forma clara, para que todos nós possamos compreender um pouquinho mais dos ensinamentos. E pedir também aos amigos que trabalham com este foco de luz que se torna os nossos encontros, para levar essas vibrações de amor, essas vibrações de acalento, a cada um dos necessitados, sejam eles de todas as ordens, um pouquinho do conforto, do amor, do carinho, para cada um desses irmãos. Que Jesus abençoe a nossa noite e humildemente eu peço a permissão de dar início aos nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então. Vou começar a share. Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisem. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que começamos semana passada, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Relembrando que o primeiro item que nós vimos neste capítulo é o pagar o mal com o bem. E hoje nós vamos ver o segundo item, que é do 5 ao 6, os inimigos desencarnados. É um trecho bem pequenininho, este item, mas é um complemento do que nós vimos semana passada e com entendimento em outros aspectos que são agora dos inimigos desencarnados. Semana passada nós falamos porque a máxima, né, desse capítulo é amai os vossos inimigos. Então, semana passada nós falamos o que vem a ser o amar os nossos inimigos, o que Jesus quis dizer quando explicou, né, falou, deixou em palavras e atitudes o amar os inimigos. E aí nós compreendemos que não é ter com os inimigos o mesmo que temos com os nossos amigos, com as pessoas que nós amamos, que nós nos damos bem, que nós sentimos confortáveis de estar juntos. Mas é trabalhar pelo menos o sentimento, ou melhor, trabalhar para não ter o sentimento de vingança, de ódio, de revanche, não nos consumir nos pensamentos
maléficos, nos pensamentos tortuosos, nos pensamentos que não nos fazem bem para aquele adversário, seja ele qual for. Hoje nós vamos especificar um pouquinho mais. No finalzinho, né, do último item, que vai do 1 ao 4, hoje é do 5 ao 6, Kardec, em suas explicações, fala dos espíritas, né? Que nós temos, eu não vou dizer privilégio, talvez seja, mas não é essa palavra que eu quero usar. Nós temos a oportunidade, talvez seja essa palavra mais adequada, dos estudos, né? Nós já temos não que nós não tivéssemos em outras encarnações, mas vamos pensar que o espiritismo aí não tem 200 anos, né? Então, a doutrina, né, dos espíritos, né, eu digo, codificada pela mão de Kardec, os ensinamentos do Cristo já são de longa data, mas as explicações, né, de uma forma lógica, raciocinada, não tem tanto tempo assim. Então, vamos pensar que, né, nós não vivemos nem 100 anos, né, e pensando em algumas encarnações, então, talvez não seja a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer esses tipos de ensinamento, mas talvez uma das primeiras vezes que nós estamos tendo essa oportunidade de uma forma muito mais clara. Então, aqueles que, né, agarraram a oportunidade, que façam bom uso dela. E é isso que Kardec, né, começa a explicar dizendo que nós temos já um conhecimento, e com esse conhecimento nós entendemos já as ferramentas que nós temos nas mãos para melhor aplicar esses conhecimentos. E aí, nesse item 5, o inimigos desencarnados, Kardec diz que tem espírita, são um comentário de Kardec, que tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos, ou seja, dos motivos que já nós aprendemos, dos quais nós já temos, que a base dele é o conhecimento que nós temos, então existem outros, porque nós aprendemos da doutrina dos espíritos que a maldade não é um estado permanente. Ou seja, nós aprendemos, né, nós revimos no primeiro item deste capítulo que nós somos de essência boa, porque somos criados por um ser infinitamente justo e bom, então não poderíamos ser de uma essência má. O que ocorre é que o conhecimento que nós temos é que nós somos criados simples e ignorantes. Mas, até como a Ana Paula, né, mencionou no nosso último estudo, não ignorantes pelo fato de ser maldosos, mas de conhecimento, de ciência, como também diz, né, no livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem, de ciência, de intelectualidade. E aí, conforme as vivências que nós passamos, as reencarnações e encarnações sucessivamente, e as oportunidades que temos, é que nós vamos moldando, né, aquilo que nós temos na mão e aprimorando os nossos conhecimentos e, acima de tudo, lapidando a nossa moral. E assim, né, escolhendo os caminhos da melhor forma. Enfim, então, nós aprendemos que não é um estado permanente. Kardec diz, não é um estado permanente, né? Porque ele decorre de uma imperfeição temporária. E aí, aqui no final dessa primeira parte, ele fala que como a criança que se corrige dos seus defeitos, o homem mal também um dia, né, reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então, vamos dizer que nós estamos na tenra idade do espírito, né? Nós somos ainda crianças, vamos assim dizer, se não para dizer engatinhando em certos conhecimentos e sentimentos. Bom, e aí
ele continua, né? Ele decorre, enfim, nesse item, né? Sobre o que seria, né? A maldade. Porém, essa foto aqui, quando eu vi essa foto, eu falei, ai, nossa, oh meu Deus, que foto, né, gente, de um necrotério. Mas enfim, para ilustrar bem, para ficar bem gravado, eu acho, mas não foi eu que fiz os slides, tá? Esses slides são tirados de um site. Enfim, Kardec ainda diz que a morte não livrará, não nos livrará, né? Não nos livrará do nosso inimigo, porque apenas livra o encarnado da presença material do inimigo. Ou seja, nós já sabemos, né? Posso falar aqui, nós já sabemos que somos espíritos imortais, que somos ou infinitos, né? Assim por dizer. Que o corpo físico é somente um veículo que o espírito se utiliza temporariamente para se utilizar de ferramentas que com o corpo físico ele precisa para o progresso, né? Que não é uma situação eterna, que não é um estado eterno, é um estado perto da eternidade, é um estado bem temporário, né? Como se diz, um grão de areia no meio do deserto. Então, quando desencarnamos, com este conhecimento que nós já temos, sabemos que voltamos para a pátria espiritual. O que morre, né, é o corpo físico, né? Fica dentro do espaço da onde ele veio, do espaço material e orgânico. E o espírito volta para a pátria espiritual. Então, tudo que é matéria, deixamos, porque não viemos com ela e nem vamos voltar com ela. E tudo aquilo que somos, ou seja, tudo aquilo que adquirimos de conhecimento, a nossa personalidade, como somos, a nossa moral, volta com a gente. Não existe desencarnar e virar santo, como também não existe desencarnar e virar um demônio. Somos do mesmo jeitinho. Se hoje aqui cada um de nós desencarnasse amanhã, chegaríamos do lado de lá exatamente como somos moralmente. O que fica é o corpo físico. E aí, Kardec diz que, então, nós, sabendo disso, temos que ter em mente que, ao ter um desafeto, nós nos livramos da matéria, ou seja, do corpo físico, daquele desafeto. O inimigo desencarnado pode persegui-lo com seu ódio. Aí geralmente quem está começando a estudar doutrina espírita começa a aprender essas coisas, ou sai correndo e não quer mais aprender, ou realmente fica bem curioso para saber aonde que vai dar, quais são os próximos aprendizados. Porque pensa, meu Deus, né? Às vezes pensa assim, tem gente que fala, nossa, já fiz mal para tanta gente que lá já desencarnou, e pensando ainda na vida presente, sem pensar das outras tantas que já vivemos. Bom, então eu vou ler um pedacinho desse trecho aqui, porque os slides vão cortar um pouquinho os pedacinhos, né? Então, Kardec diz que sabe ainda que a morte não livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior do que pode continuar de uma existência a outra. Bom, então, resumindo, e eu vou começar a dar alguns exemplos. O mal que fazemos para conosco e para com o outro, nós levamos. Mas aí a gente começa a entender um pouquinho sobre essas questões da justiça divina e, às vezes, respostas de alguns sofrimentos que nós passamos ou vemos outros passarem, tentando, não batendo o martelo que deve ser isso, mas tentando compreender um pouco.
E aí começamos a ver que tudo que nós fazemos, de bom e de mal, nós levamos com a gente. E começa aquela velha história, que quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. E aí é que nós começamos a entender sobre essas perseguições desses irmãos que nós causamos dor ou que nos causa dor. As obras de André Luiz, é até interessante que o Luiz, agora um pouquinho antes de começar, estava mostrando um compilado de todas as obras de André Luiz, que deve ser interessantíssimo, né? Porque as obras de André Luiz, se eu não me engano, 11, 12 livros, não me lembro, são riquíssimas de histórias, de espíritos que André Luiz conseguiu trabalhar com eles, de espíritos que André Luiz conseguiu ajudar e de espíritos que, depois de ajudado, contaram suas histórias, de situações que André Luiz teve a oportunidade de presenciar, do sofrimento daqueles que não perdoam, do sofrimento daqueles que não entenderam a máxima do amai vossos inimigos. E aí eu lembrei, na hora que eu estava lendo essa parte do Evangelho, eu lembrei do Ação e Reação, que é um dos livros que eu mais gostei de ler, do André Luiz, Pelas Mãos de Chico. Tava até com ele aqui na mão, ó. Que eu tenho ele aqui em casa, eu lembrei da história do Antônio Olímpio, e eu só não lembrava o capítulo 5 e 6. Bom, resumidamente, o Antônio Olímpio, a história do Antônio Olímpio, que é um espírito que André Luiz vai ter a oportunidade de observar a ajuda e o resgate deste espírito. Ele simplesmente veio a tirar a vida dos próprios irmãos, que eram 2 irmãos, para ficar com a herança, e era uma fazenda. Quando esses irmãos tomam conta do que foi feito com eles no plano espiritual, se tomam de fúria, de ódio, de rancor e querem vingança. E assim eles começam a trabalhar para se vingar do irmão que lá ficou na Terra. E existem vários pontos dessa história muito interessante, que não vai ter como entrar em todos os pontos aqui, mas o mal que o irmão fez para os outros 2 irmãos se voltou contra ele. E esses irmãos começam a trabalhar uma forma de fazer o irmão ainda encarnado sucumbir. Então eles começam o famoso obsediar, né, que nós já conhecemos. E um dos pontos que me chama a atenção nessa história é que os irmãos contratam, é isso mesmo, a palavra contratam, 25, se eu não me engano, o número, 25 entidades, 25 espíritos, eles vão numa escola lá do plano espiritual, uma escola que ensinam, que dá cursos, não é nem curso, cursos para espíritos que querem se vingar. E eles têm acesso a uma escola dessa e contratam em torno de 25 entidades para obsediar o irmão. Então, o que me chamou a atenção, primeiramente, é a disciplina que se tem, que o mal, vamos assim dizer, né? Que eu nunca gosto de falar mal. Eu falo mal porque estava aqui escrito, mas esses espíritos que ignoram ainda certas verdades, a disciplina que se tem ao ponto de se criar uma escola para ensinar outros espíritos a como se vingar da melhor forma, quais são as estratégias, qual o melhor meio, enfim. E se vocês puderem, porque assim, esse livro, né, como é uma história corrida, cada capítulo, 3, 4 capítulos tem histórias diferentes, então é interessantíssimo. Então, se vocês lerem o capítulo, o 5 ou 6, ou do 4 ou 6, alguma coisa assim, vocês vão já conhecer a história de Antônio Olímpio, enfim. E eles começam a trabalhar para obsediar o irmão, e o irmão, e a ideia que eles querem plantar na cabeça do irmão é que ele... O seu microfone ficou distante. Oi, Dani. A gravação não vai ficar boa.
Oi, Dani, eu tô distante? Vocês Para estão... mim tá bom. Para mim tá tudo bem. Então é a Para mim dúvida. também. Dani, você tá distante, eu tô te ouvindo bem distante também. Então, deixa eu olhar aqui. Desculpa interromper. Desculpa. Imagina, se você colocar um fone, talvez melhore. Bom, então, vamos voltando. Então, e aí, a ideia dos irmãos, a ideia principal era fazer o irmão sucumbir e começar a implantar na cabeça do irmão para que ele seja avarento. Não gaste dinheiro, não gaste dinheiro, não gaste com nada, porque na cabeça dos irmãos, um dia eles iriam voltar para usufruir, né, do dinheiro da herança da fazenda. Enfim. O final da história é muito interessante, é um processo muito doloroso, que envolve não somente o Antônio Olimpo, mas a mulher dele, o filho dele, depois de todos que desencarnam. E o ponto dessa história, um dos pontos principais no final, para ter um desfecho, para ter um desfecho da qual se precisava ajudar esses irmãos, né? Precisava ajudar o Antônio Olímpio e os irmãos. E para ter um desfecho satisfatório, um dos mentores do André Luiz, né, conversa com a mulher de Antônio Olímpio, que já era desencarnada, que ela precisava primeiro conversar com os irmãos para diminuir, pelo menos o mínimo dessa perseguição, para que conseguisse resgatar Antônio Olímpio. Então, primeiro tinha que curar o coração daquele que foi ferido, para depois curar o coração daquele que feriu. Então, essa é uma das histórias de perseguições. E, geralmente, quem trabalha em sessões de desobsessão, né, grupos que trabalham em sessões de desobsessão, tem também a oportunidade de conhecer de perto dramas profundos de espíritos que trabalham para perseguir. Aqueles que trabalham para induzir a perseguição, aqueles que percebem, aqueles que se reúnem em grupos que têm o prazer de fazer isso. Então, existem várias histórias em relação a isso. Mas, qual que é o ponto de isso acontecer? Bom, a gente já sabe também, já aprendeu que, né, toda causa tem um efeito. Então, se eu causei aquela dor para o meu irmão, ou vice-versa, eu tenho a escolha. A escolha de quem está sofrendo é perseguir, se vingar ou seguir adiante. E a escolha do outro lado é fazer o mal para aquela pessoa, para aquelas pessoas, ou não fazer. Mas se eu escolhi pelo caminho de prejudicar o próximo, e aquele se revoltou contra mim, no final do item 5, Kardec diz assim, que pelos maus procedimentos, né, que nós fazemos contra o outro, é que este outro prejudicado se irrita. E é então que ele próprio serve aquele que está irritado, aquele que quer se vingar, ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. E vice-versa. Então, aquele que não perdoou, aquele que sofreu ofensa, se torna um instrumento para aquele que ofendeu. Ah, mas então Deus castiga? E aí que a gente começa a compreender que Deus não castiga, mas o homem é ajudado pelo homem, não somente na forma do amor, da compreensão, mas na dificuldade também. Porque se eu causei a dor naquele outro, eu vou ficar à mercê
do que o outro vai escolher fazer comigo. Se ele for um espírito elevado, falar, né, como era Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, mas qual é a possibilidade disso acontecer no mundo de provas e expiações que vivemos? Então, sofreremos as consequências. E se muitas vezes não for pela mão do outro, vai ser pela nossa própria consciência, que atrairá espíritos que vibram na mesma sintonia. E assim também se decorrem as questões de obsessão. Nós sofremos pelas nossas próprias mãos. Pelas nossas próprias mãos, o que causamos no outro. E essa parte que Kardec fala que Deus se utiliza, é porque daquilo que nós fazemos, nós precisamos passar também para compreender, não voltar a fazer e melhorar. Só que existem irmãos que vivem séculos e séculos e séculos. E quando eu falo séculos, é isso mesmo. Não é exagerando, não. Nesse círculo de vir, voltar, vir e voltar. Perseguindo aquele que o fez mal. Entre 100 encarnações, que são muito mais que isso que a gente vive, né? Mas vamos colocar entre 100 encarnações, uma que aquele indivíduo sofreu é aquela que ele vai se agarrar e aquela que ele vai trabalhar para todas as outras para achar aquele que o fez sofrer. E aí eu me lembro também, que é uma história mais recente, que vocês vão lembrar, quem assistiu o filme do Divaldo, do obsessor que o Divaldo teve por anos, aquele desafeto do passado. Só que nessa encarnação, o Divaldo escolheu o caminho da caridade. Veio como um médium ostensivo, com várias mediunidades, e acima de tudo, escolheu o caminho do trabalho para o próximo. E o mais interessante é que ele não fez um esforço descomunal para afastar aquela entidade. Dentro da compreensão dele, e já da visão dele, de benevolência, de amor, permitiu ali, não permitiu porque ele não tem, né, o poder de permitir ou despermitir algo, mas não interferiu no que aquela entidade ia fazer. Falou, olha, fique aí, se você quiser ficar. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aquele espírito, aquele irmão estava esperando o primeiro desvio, o primeiro caída no buraco que o Divaldo desce. Você pode ter certeza que ele iria se utilizar daquilo. E o Divaldo sempre mostrando trabalho, até um dia que teve a oportunidade de mostrar o amor, o acolhimento com um espírito incomum aos dois, que era a mãe dessa entidade em outra vida. Enfim, então, todos esses exemplos que nós temos, né, dos primeiros exemplos que eu falei dos livros de André Luiz, e este agora, todos esses lá na frente, a gente vai comentar um pouquinho mais, como eles foram amenizados ao passar, né, como essa dor foi amenizada ao passar dos anos. Bom, então, aqui se a gente conversou sobre a vingança, que é capaz de passar mais de muitas existências, né? E aí, como isso tem muito a ver direto sobre aquilo que a gente geralmente, a gente vai aprender bastante no livro dos médiuns, o livro dos espíritos falam, o livro dos médiuns vai ter mais detalhado isso, sobre os processos obsessivos, as causas da obsessão e tantas obras maravilhosas que falam, e André Luiz também tem muitas que falam sobre essas histórias de perseguições, mas as ações dos inimigos, que já não fazem mais parte da matéria, e lembrando que não é que eu fiz uma inimizade hoje, nesta vida, a pessoa desencarnou primeiro do que eu, e ela vem me obsediar, o que sim, pode acontecer, mas geralmente, são dívidas do passado. São esses irmãos que vêm há muito tempo. Eu não vou nem dizer perdendo tempo, porque é sim uma perca de tempo, mas mesmo pela dor, mesmo por este processo de dor, eles vão tirar um aprendizado lá na frente. Então, esses irmãos que vêm ao longo dos séculos, né,
E aí a gente tem desequilíbrios emocionais, a gente tem problemas, a gente tem uma série de coisas que muitas vezes não conseguimos nem explicar. Quando eu falo a gente, eu tô falando no geral, né? Que nem todo mundo passa por este processo, tá? Nem todo mundo tem essas obsessões ostensivas. Mas como nós estamos rodeados, né, de milhões e milhões de espíritos e a predominância do planeta é a maldade ainda, né? Então, mesmo que nós não tenhamos dívidas do passado tão grandes assim, ainda podemos, né, sintonizar com esses irmãos que ainda, né, vivem na maldade quando nós temos esses pensamentos de baixas vibrações para com os outros, para conosco. Mas não quer dizer que isso vai desencadear um processo obsessivo, mas ali para o momento pode ser que a gente não se sinta muito bem, que a gente tenha pensamentos que não tem muito a ver com a gente, enfim. Isso a gente vai aprender mais nas quartas-feiras. Mas o que as ações dos inimigos? Bom, a gente também já aprendeu pelo Livro dos Espíritos que os espíritos têm muito mais poder sobre a nossa vida do que a gente imagina. Por quê? Pelo simples fato que eles estão em uma grande vantagem. Quando nós temos um desafeto, melhor, não vou nem colocar um desafeto. Quando nós temos relações, sejam elas quais forem, com os encarnados, de encarnado para encarnado, eu posso simplesmente fingir ser uma pessoa que eu não sou, falar palavras das quais eu não vivo, ter atitudes, até atitudes das quais eu só quero impressionar, e no meu íntimo eu sou completamente diferente. Eu posso querer fingir estar fazendo bem a uma pessoa para ter vantagens. E qual é a desvantagem que aquele outro irmão encarnado tem? Ele não consegue ver o que eu estou pensando. Ele não consegue exatamente saber o que realmente eu sou no meu íntimo. Então, eu posso levar uma mentira por muito tempo na minha vida. Nos séculos não, né? Modo de dizer. Na vida encarnada, né? Por anos na minha vida. Até eu desencarnar. Só que os amigos que já não estão mais no mundo dos encarnados, né? Que já não usam o veículo do corpo físico, eles conseguem facilmente saber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está planejando. Então, não temos como fingir para esses amigos. O que nós somos, nós somos. Então, as ações dos inimigos encarnados, aqueles que nos perseguem, aquelas dívidas, é em cima daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos, das nossas atitudes. E aí acontece a perseguição. Essa é a ação primordial de um amigo, de um irmão ferido pelas nossas atitudes, nos perseguir. Mas perseguir de que forma? Perseguir para causar a nossa queda, querer a vingança. Já a dos encarnados, eu posso caluniar, falar mal, fofocar, né? Posso causar situações, mas ainda eu vou dizer que ainda os desencarnados têm muito mais desvantagem, porque além de me perseguir, de nos perseguir, né? Podem perseguir os nossos entes queridos também. Pois bem, porque pensa só, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu fiz muito mal na minha vida passada, muito mal mesmo esse irmão. Eu fui assim, eu destruí a vida dele, a família dele. Eu fiz alguma coisa que realmente eu não me orgulharia se soubesse hoje. E aí, esse irmão, ele vem me procurar. Uma hora ele vai me achar e ele me acha. Só que ele chega aqui e ele vê uma outra pessoa. Ele vê uma Suelen reformada, aquela que realmente o que ela fala, ela faz, trabalhando no bem, ainda com as suas imperfeições, mas trabalhando no bem, trabalhando no amor ao próximo, tentando se melhorar todos os dias. E aí as investidas desse irmão começam a ficar distante, porque eu faço evangelho no lar todo dia, eu me dedico aos estudos, mas eu não fico na teoria e nas palavras, porque lembrando que, né, esses irmãos sabem o que eu estou sentindo.
aquele irmão vê que o que eu tô aprendendo, eu tô sentindo, eu tô colocando em prática, de uma forma capenga, mas a gente tá indo, mas ali, aquela pessoa que trabalha, né, no bem. Mas ele insiste em querer ver a minha queda. Então, peraí, bom, se eu não tô conseguindo atingir ela, eu vou ver quem é mais próximo dela e que está muito mais suscetível às influências do que ela, e eu vou começar ali. E aí esses irmãos muitas vezes atacam, né? O filho, o marido, o amigo, quem quer que seja próximo, para começar a destabilizar o alvo. Então, por isso que eles têm muito mais vantagem do que o encarnado propriamente dito. E aí as ações de obsessões. E aí a obsessão pode ser desde a simples, passa para a fascinação, até a subjugação, que nós vamos aprender também mais a fundo, estudando o livro dos médiuns. E a obsessão simples é desde aquelas intuições de pensamentos que não são tão legais, mas a gente tem um aqui e outro ali, da fascinação que a gente começa a ter atitudes em relação a esses pensamentos, até a subjugação que a gente já não tem mais controle de nada. Ficamos extremamente à mercê das ações dessas entidades que trabalham para o mal, que querem nos ver sucumbir nas nossas ações, no nosso dia a dia, na nossa vida. E tem de monte. Existe de monte. Eu lembro uma vez, quando eu comecei a participar de palestras, assim, quando comecei a participar, não, quando comecei a entender as palestras um pouquinho mais, né? E eu assisti uma palestra que esse rapaz dizia assim que... Eu sei que muitos palestrantes, os espíritos falam isso, mas foi a primeira vez que eu ouvi isso, e falava que os sanatórios, as casas que cuidam dessas pessoas com problemas mentais, se não todos, mas a maioria, é processos obsessivos. E aí que a gente conhece como ou fascinação ou subjugação, né? Subjugação, que é quando o ser já não tem mais controle das suas ações e começa a agir conforme as entidades comandam. Bem, e como é que e como é que nós fazemos? Porque assim, se a gente pensar, mas que desvantagem que a gente tá. Primeiro que a gente volta sem lembrar de nada. E aí, esse sem lembrar de nada, pode ser que eu tenha aí um grande desafeto do passado que está desencarnado com uma vantagem absurda em cima de mim. E se ele me achar, eu estou perdido. Porque eu não estou vendo, não estou ouvindo, eu não sou nenhum médium ostensivo, mas eu sei que alguma coisa está errada. Então, como é que é isso? Então, eu vou ter que sofrer a vida inteira? Que ferramenta que eu tenho para amenizar essa situação, para me redimir, qual é a medicação para extinguir essa vingança que esse irmão tem contra mim? Qual é o meio para trabalhar nisso? E aí no finalzinho, o Kardec diz assim, que deixa eu pegar o finalzinho certinho que está aqui. Onde é que está aqui? Aqui. Que, bom, o melhor meio, né, antes de ler aqui, é pela caridade. E aí, Kardec diz que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, ou seja, não é somente pelas minhas atitudes bondosas, pela minha reforma íntima, pela minha melhora, que esse meu desafeto do passado que está desencarnado vai se convencer, vai parar de fazer mal. Mas também ela serve para conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação, tanto a minha quanto a do amigo. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra,
e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidades universais. Então, isso transcende a vida da matéria. Então, qual é o melhor meio? Porque as minhas palavras bonitas e doces pode ser que convença algum encarnado que não está vendo o que realmente sinto. Mas o que realmente vai no meu coração, a minha mudança é que vai me melhorar, primeiramente, eu, e dar o exemplo, porque é pelo exemplo que nós mudamos a nós mesmos e aos outros. Nós não convencemos ninguém de nada, a não ser que aquela pessoa quer ser convencida. Porque imagine só, né? Esse irmão que vem me perseguindo e a única coisa que eu faço é fazer a mesma coisa com os outros do que eu fiz com ele. Então, além dele, eu vou arrecadar ali, né? Angariar uma torcida contra mim. Só que aí, dentro dessas oportunidades de reencarnação, eu vou tendo oportunidades de ter esse desafeto como um filho, como um marido, como um amigo, como um parente, como um vizinho. Eles vão vindo, se integrando, né? Dentro da minha vida e ou da vida deles, e trabalhando esses sentimentos aos poucos. Aos poucos. Lembrando do que a gente aprendeu, né? Do que a gente leu na última estudo de terça-feira. Não é amar do mesmo jeito que amamos os nossos amigos, mas é trabalhar pelo menos no sentimento de não alimentar o ódio, a vingança. Então, a melhor forma de nos melhorarmos e melhorar a tudo que está em volta é pelo exemplo, mas pelo exemplo do amor. O mínimo que nós consigamos fazer, o mínimo, já é algo que conta ao nosso favor. Bom, os slides ele vai terminar no que nessa parte, né, do que a gente conversou, e aí diz que aqui está falando da contribuição do espiritismo. E achei bem interessante que o que a doutrina dos espíritos contribui para que nós possamos colocar em prática isso tudo que a gente aprende dos ensinamentos do Cristo. E nesse capítulo, né, que é o amai os nossos inimigos. E aí fala que apresentar pela lei que rege as relações entre o mundo espiritual e material uma razão prática ao perdão. Olha que interessante, uma razão prática, né? Algo que nos mostre de uma forma prática o porquê perdoar. Qual é a razão do perdão? E aí demonstrar a utilidade do ensino do Cristo. Amai os vossos inimigos. E qual que é a razão prática do perdão? Trabalho no amor. Mostrar que pelo nosso trabalho, que pelos nossos esforços em nos melhorarmos, não é melhorar o outro. Ah, eu vou fazer isso para ver se o outro que me odeia para de me odiar. Não é isso. É nos melhorarmos, é que nós vamos tendo essas recompensas. E não a recompensa material, mas a recompensa do espírito. E assim, o mesmo que melhoramos, conseguimos ver o outro de uma forma diferente. E aí Kardec faz uma análise dizendo que se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se deve de usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo que se deve proceder com os encarnados. Então, quando a gente chega nesse patamar de conhecimento, que, né, a doutrina dos espíritos nos traz para o estudo, nós entendemos que se nós temos os nossos desafetos aqui, nós também temos os desafetos dos tempos passados, que podem estar encarnados ou não. Então, nós temos que trabalhar dos dois lados.
aqui com o encarnado, né? Como disse Jesus, concilia-te com o seu inimigo enquanto anda ao lado dele, que é o quê? Se aqui nós temos um problema e sabemos que este problema está encarnado, vamos agilizar para resolver. Porque nós já sabemos o que pode acontecer quando o desencarne acontece. E lembrando que também os dois irão desencarnar. E somos espíritos imortais, então a perseguição pode prosseguir aí por muito tempo. E aí, eu achei vou compartilhar com vocês, para terminar, eu achei tão bonito. Bom, Emmanuel é fantástico, né? E é do livro Escrínio de Luz, que é psicografado pelo Chico, né, de Emmanuel, e escrínio é tipo caixinha, né, tipo caixinha de joias, e se chama Ajudemos o Inimigo. E é bem pequenininho, ó, tá vendo, né? Bem só daqui até aqui. E é de uma explicação maravilhosa. Bom, ajudemos o inimigo, começa aí, ajudemos o inimigo. E aí começa assim, Emmanuel começa assim: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos. Essa parte já me pegou aqui. Prestem atenção, Emmanuel fala auxílio espontâneo, ou seja, não é obrigado, não é imposto, tem que vir de nós. É necessário que venha de nós a vontade, que utilizemos o nosso livre-arbítrio no auxílio aos nossos inimigos. Então, que não existe convencimento aí. Vai e perdoa seu inimigo. Se você não quiser, você não vai fazer isso. Tem que vir de livre e espontânea vontade. Então, tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação da nossa paz. Percebem que ele fala da nossa paz. Da nossa. Não do inimigo, da nossa paz. Quão imprescindível se torna a remoção da remoção apressada de um foco infeccioso à nossa parte, a benefício da nossa própria saúde. Eu achei bem forte essa parte aqui, porque olha a analogia que Emmanuel faz. Que é imprescindível que nós trabalhemos para remover um foco infeccioso à nossa porta. Então, imagine que na porta da nossa casa, nós começamos a acumular um lixo. Sabe aquele lixo orgânico da comida, o resto de comida, daquele que é fédido, podre, e daquele que se deixar aquilo acumular, vai criar muitas bactérias, vermes, e aquilo vai ficar uma coisa horrorosa. Então, imagine que nós começamos a acumular esse tipo de lixo bem na porta da nossa casa, assim, que todo dia que a gente abre, que a gente abre a porta, esse lixo está acumulando. Então, ele dá essa analogia dizendo que precisamos apressadamente tirar esse lixo da nossa porta para benefício de quem? Da nossa própria saúde. Não é a saúde do outro, da nossa própria. Isto que alimentar o adversário é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Mais uma vez, nós, contra nós. Então, esse lixo, essa podridão que nós muitas vezes cultivamos no nosso coração, que é do ódio, da vingança, dos pensamentos ruins contra o outro, nós criamos raios, esferas, energias destruidoras para nós mesmos. Nós muitas vezes atingimos o irmão, mas o mais atingido somos nós mesmos, porque nós é que estamos produzindo este tipo de sentimento. E aí ele continua: todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas. Já estudamos sobre isso, estamos estudando sobre isso. E essas cargas eletromagnéticas que é geradas em nosso próprio ser, nós mesmos que geramos, que é mais ou menos assim. A simpatia
é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. E antipatia é a força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Prestem atenção, Emmanuel está falando de nós mesmos, não é do outro que atingimos. Então, o bem que pensamos, que fazemos, que produzimos é o nosso benefício. Muitas vezes nós estamos ajudando o outro, mas o maior beneficiário somos nós mesmos, porque nós é que estamos produzindo. Como o contrário também é verdadeiro. A antipatia, a raiva, a angústia, a maledicência produzem a mesma coisa, só que para o nosso próprio prejuízo. Então, toda energia projetada de nossa alma nos responde invariavelmente na reação de quem nos partilha as experiências. Ou seja, é uma mão de via dupla, porque nós estamos compartilhando energias, experiências e pensamentos a todo momento, com pessoas que conhecemos e não. Atraímos aquilo que nós pensamos, e nós já aprendemos isso. Nós somos co-criadores em escalas menores e nós materializamos, literalmente da palavra, aquilo que pensamos. E assim atraímos para a nossa vida exatamente o que pensamos. Exatamente. E aí, continuando. Quem arremessa espinhos improvisa chagas cuja emanações lhe procuram a atmosfera pessoal. Quem semeia flores recolhe o perfume da cooperação e da boa vontade. Aquela velha história. Quem planta, né? Não tem como você plantar laranja e colher morangos, né? Quem planta ódio vai colher tempestade. Quem planta amor vai colher bonança. Não tem como, não existe fazer as mesmas coisas para ter resultados diferentes. Se eu quero começar lá na frente a colher coisas diferentes, eu tenho que começar a fazer coisas diferentes. Então, Emmanuel só coloca aquele ponto que nós já estamos carecas de saber. Que, se a gente semear flores, recolhe perfume da cooperação e da boa vontade. Do contrário, também é verdadeiro. E aqui é uma parte muito interessante que instalemos dentro de nós o legítimo discernimento, olha aqui, o legítimo discernimento que reconhece cada criatura em seu lugar e cada acontecimento no minuto que lhe é próprio. Aí é que está mais uma explicação dentro de tanto conteúdo maravilhoso da doutrina dos espíritos, que Emmanuel é uma dos espíritos que vem nos trazer tanto ensinamento, existem tantos outros, mas mais uma explicação dessa máxima, quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, que não é amar do mesmo jeito que você ama os seus amigos, mas é que a gente possa ter pelo menos o discernimento. Podemos raciocinar, compreender que cada um aqui presente, neste exato momento, neste planeta, está seguindo do melhor jeito que dá. Uns erram mais, outros menos, mas todos nós ainda erramos. Porque se fôssemos espíritos superiores de altíssima luz, se estamos aqui neste momento e fôssemos isso, é porque nós teríamos uma missão muito séria para cumprir, do contrário não estaríamos. A grande maioria de nós somos espíritos extremamente endividados. Então, o que eu aponto no outro reflete em mim e vice-versa. Porque todos nós ainda estamos caminhando a passos de tartarugas, mas estamos no caminho do progresso. Então, que nós podemos ter pelo menos o discernimento de reconhecer que cada um de nós está vivendo aquilo que nos cabe, dentro das nossas possibilidades morais. E cabe a cada um de nós melhorarmos. E aí essa parte fantástica. Protegidos por semelhante entendimento, ou seja, que já temos o conhecimento, a compreensão que cada um de nós estamos vivendo uma batalha, sim, diariamente,
e que não somos melhor que ninguém, muitas vezes quando apontamos um dedo, achando que aquele é pior, porque aquele lá está causando uma guerra, aquele lá está fazendo uma corrupção, e nos achamos muito bem obrigado, é onde nós não temos o discernimento que cada um está seguindo aquilo que se propõe, e que nós temos que prestar atenção em nós, e não no outro. E aí que, protegidos por por semelhante entendimento, já temos essa compreensão, não aguardaremos uvas do espinheiro e nem pediremos as graças da colheita ao campo que apenas exibe promessas de sementeira. Ou seja, as nossas expectativas com o outro é somente as nossas expectativas. Se aquele escolheu o caminho do mal a fazer a mim, ou a um grupo, ou uma nação, é consequência dele, não minha. Agora, o que eu vou fazer com isso, sim, é consequência minha. Nós não podemos... Pense só, imagine que se aquela ideia, né? Não a ideia, aquilo que os nossos amigos, que a gente fala, né, os evangélicos, nossos irmãos, acreditam que Jesus vai vir, aí ele vai separar, né, o dia do juízo final, os bons dos maus, quem foi bom, maravilha, vai para o céu, quem foi mal vai queimar no fogo do inferno. Aí eu vou entender que Jesus não tem esse discernimento, que ele literalmente ele está aguardando uvas do espinheiro. Porque como Jesus vai chegar a exigir de espíritos ainda tão endividados, tão moralmente atrasados, atitudes de amor incondicional? Então, ele não cria, e nem criou, quando estava aqui, expectativas em relação a gente. Ele sabia para quem ele estava ensinando e para quem ele ainda continua ensinando. Mas ele tem esse discernimento, já com a sua evolução moral, de entender que cada um está vivendo o minuto que lhe é próprio, o momento que lhe é próprio, dentro daquilo que pode, das suas possibilidades. Continuando, quando a treva se desdobra em torno dos nossos passos, não vale vociferar contra as sombras ou persegui-las inutilmente. Bastará acender uma luz para que a estrada se descortine novamente a visão. Ou seja, quando o amigo do passado, seja ele encarnado ou desencarnado, vem nos causar situações difíceis, vem nos atormentar, nos obsediar, que pode ser tanto de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, enfim. Vem nos atrapalhar, nos botar à prova, nos fazer, porque, se vocês prestarem bem atenção, as provações são pelo outro. Os homens ajudam os homens, e nem sempre pelo caminho do amor, mas às vezes pelo caminho da dificuldade. Então, quando aqui fala Emmanuel, a treva, as dificuldades se encontram no nosso caminho, não adianta a gente querer gritar, se estressar, se vingar, que vai piorar. A gente só vai piorar a situação. Só que nos basta uma simples atitude diferente para aquele irmão que quer nos atingir, que ali a gente planta um pontinho de luz. Sabe aquela história do eu desarmo aquela pessoa com uma palavra, com uma atitude, mas não atitude rude, uma palavra rude, mas mostrando humildade, pedindo desculpas, entendendo que, sim, eu errei. Então, quando a dificuldade bater na nossa porta, por pior que seja ela, por mais difícil, nós ainda assim temos a oportunidade de reverter essa situação, para conosco e para com o outro. Assim, pois, evitemos o cultivo do espinheiral magnético na infeliz manutenção de adversários que podemos relegar ao esquecimento,
quando, de imediato, não lhes possa confiar o canto delicado do nosso amor. Aqui, para mim, é a explicação mais clara do que Jesus disse: amai os vossos inimigos nas condições morais que nos encontramos. Se nós não temos ainda condições de amar incondicionalmente os nossos adversários, então que pelo menos coloquemos no esquecimento, não o esquecimento que, limpei da minha cabeça o que fez comigo, mas o esquecimento da situação que nos causou tanto sofrimento que possamos, a partir dali, caminhar. Por quê? O tempo, bom, ele vai falar aqui no final, né, que vai ser o grande aliado nisso tudo. Jesus sabia e sabe das nossas condições ainda, moralmente dizendo. Ele não está pedindo o impossível, mas que possamos pelo menos não sucumbir, não perder o nosso tempo, não investir a nossa energia para atingir o outro. Não investir os nossos pensamentos, a nossa angústia, o nosso viver em prol de uma situação. O que é um ponto, o que é 5 minutos, 1 minuto, numa eternidade, sim, pode mudar muitas vidas, mas não é o para sempre. Então nós podemos mudar esse curso. Se não podemos de imediato confiar ao nosso irmão o canto do nosso amor, mas que possamos pelo menos relegar ao esquecimento e continuar a nossa vida. Usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão como exemplo vivo do nosso próprio esforço na edificação do bem. E aqui, ó, é isso aqui, ó. E o tempo se incumbirá de tudo transformar em auxílio de nossa felicidade dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste texto, que eu também não conhecia ele, mas estudando eu achei muito bonito e muito explicativo este texto. Acho que dá um geral, né? Bom, Emmanuel... Su, depois você passa ele para mim pelo WhatsApp ou no grupo, se você puder, para a gente eu passo no grupo, sim. É de um livro, né? Só tirei essa parte do... Nunca li o livro, não, mas achei muito bonita a mensagem. Mas podem comentar, vou beber a minha água agora. O texto todo ele é bastante educativo, né? Tem bastante instrução ali. Mas quando ele fala que quando a escuridão se aproxima dos nossos passos, né? E não adianta vociferar, não adianta brigar, xingar e perseguir. É só acender a luz. Aí me veio à mente a prece, né? A importância da prece, que é como esse acender de luzes, né? Em torno da gente. E outra coisa que aquela observação de Kardec, né? Que ele fala que se não houvesse homens maus, como é que é? Que não haveriam espíritos maus em torno dele, né? Então, e aí eu pensei, poxa, num mundo feliz, não vai ter espíritos assediando a gente, né? Perseguindo a gente, obsidiando a gente, porque não vai ter gente sintonizada com eles. Então, não adianta culpar ninguém, né? Todos aqueles que a gente arrasta, nós arrastamos, não é nem um convite, é um arrastamento. Vai lá e pega e traz para o lado da gente. Fala, olha, me obsedie, por favor. Eu preciso disso, eu necessito disso. Então é assim que a gente age, através dos nossos pensamentos. E eu fico até envergonhado, né, quando eu, né, escutando aqui, vendo aquilo, e depois lembrando o significado verdadeiro disso. Então, somos nós que somos esse imã, né, de atrair esses problemas para a gente, problemas espirituais. Né? Não tem nem a quem culpar, é isso aí.
quando a gente tenta, né, a gente achar, a gente às vezes até acha uns culpados aí nas nossas cabeças, mas aí se a gente vai puxar, né, ela no fio, aí já talvez eu não, né, não é bem assim, não, eu não sou tão a vítima, né, mas é dentro das nossas possibilidades, né, dentro do que nós podemos fazer, e nós já podemos fazer muito, né, podemos fazer muito, parece que não, mas já podemos fazer muito. Aquele que não tem rancor, mágoa, raiva, sentimento de vingança para com o outro, não quer dizer exatamente que já tem amor por essas pessoas, mas que já aprendeu que gastar o tempo com isso é literalmente gastar o tempo, né? Não está produzindo nada além daquele tipo de sentimento. Então, o mínimo que nós já podemos fazer, como, né, Emmanuel disse, protegido por este conhecimento que já nos é dado, já é realmente uma proteção, porque quando nós colocamos em prática, né? Lembrando de que é cobrado de quem sabe, né? Daquele que não sabe. Então, já temos aí as oportunidades de começar a trabalhar isso, mas o que mais me chamou a atenção nesse texto é que não é do outro que ele se refere, é para cada um individualmente de nós, porque a gente sempre procura externamente em algo ou em alguém os problemas das nossas mazelas, né? A causa de tudo que a gente passa. Enquanto a gente nem... E mesmo que vamos colocar que seja, né? Que foi esse irmão que causou essa situação de dor que hoje eu sinto. Mas não é nele que a gente vai achar a resposta, em nós mesmos, pelo simples fato que nós vamos escolher como viver, por pior que seja a situação, né, que passamos. Eu tive a oportunidade de assistir uma live, agora à tarde, no nosso horário aqui, né, de Las Vegas. Casos reais da medicina da alma, com o Sérgio, ele quem comanda é o Sérgio Scherzi, e ele entrevistou o Dr. Sérgio Tirsin, eu não sei exatamente como falar o nome dele, mas é isso, deve ser. E ele foi muito, assim, foi muito esclarecedora, né? Ele estava no Rio e o Sérgio estava lá na cidade de Birigui, de São Paulo. E aí ele estava falando a respeito das obsessões, né? Das curas que eram feitas através da desobsessão. Então não precisa nem chegar no médico. Aliás, o médico não consegue resolver. Então ele deu alguns casos lá, né? E realmente. E aí a gente vai ver, e os dois casos lá que foi falado era de, assim, inimizades do passado. E coisa grande mesmo, né? Coisa assim que tinha a ver com guerra, pessoas que não se limitavam a matar o inimigo, assim, iam mais além, demonstravam ódio, faziam alguma coisa assim para realmente prejudicar o, o desencarnante, né? Porque aí matava ele. E como a gente, assim, agrega, né, em torno de nós, esses inimigos. Aí me veio à mente hoje a situação que a gente vive e tem o que está acontecendo, né, entre Rússia e Ucrânia, o débito que as pessoas estão, assim, acumulando. Não vou dizer que é de graça, mas por algo que realmente não justifica a paz de espírito, paz de consciência deles, não vai justificar pelo que eles estão brigando, né? Qualquer coisa que seja. E que não é coisa grande, se for pensar bem, né? Porque são coisas passageiras, muito material, né? E envolvendo o orgulho e tudo isso. E aí pensei nesses casos, falei, puxa, como a gente demora para aprender. E um livro que eu estou lendo agora, o autor fala assim, a evolução espiritual se dá muito lentamente. E tem que ser assim mesmo. A condição nossa é essa. A gente demora demais para tomar as decisões certas, as atitudes certas. Nós demoramos demais. A gente deixa o tempo passar e perde tempo precioso. Quando puder resolver problemas
assim, aos montes, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse grande educandário, né? Esse hospital, essa escola que a gente vive quando encarnados, né? Ou reencarnados. Então, foi muito interessante associar, até mesmo o que você falou aí, né? Poder fazer essa, para melhor compreensão minha, né? No caso, que eu estou compartilhando aí com vocês. Foi muito interessante isso. E você até citou, né? De trabalhos de desobsessão, tudo. E ele falou da importância da mediunidade e de esclarecimento, ainda que nem se saiba se o espírito está perseguindo alguém especificamente ou não. Só o despertar dele, né, da revolta que ele tem, de qualquer coisa que seja, já está fazendo bem. Né? Exatamente. Se tem os casos, né, de trabalhos com sessões, né, de obsessão, desobsessão, trabalhos, grupos, porque são casos que a gente vê, assim, a realidade mesmo, né, não é que a gente está lendo um livro, não, mas é aquele espírito que vem enraizado no pensamento da vingança, da perseguição, do ódio, e com trabalhos, assim, né, com trabalhos grandes, né, grandes, assim, empenhado. Eu fico pensando, imagine toda essa energia empenhada para o bem, muda o mundo, porque são, né, energias assim, e a gente não está falando aqui só de espíritos intelectualmente ignorantes, né, a gente está falando muitas vezes de espíritos intelectualmente, né, bem instruídos, que não quer dizer nada, né, em relação aos sentimentos, à moral, e a questão da guerra, né, que você mencionou, Luiz, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu fico pensando, né? Assim, não sei, a gente nunca vai saber, né? Mas imaginando por tantas histórias que a gente já leu, ouviu, tantos espíritos que já vieram relatar casos, de que talvez fosse uma oportunidade ali, mais uma vez, né? Que aquela pessoa está tendo para mudar o curso de uma nação, de um povo, de uma cultura, e de novo escolhe o caminho errado. E lembrando que uma posição como essa, quantas influências não tem? Eu não digo influência só de encarnados, eu digo de desencarnados, querendo que o encarnado sucumba, vá errado, faça errado. Então, lembrando que também é muito difícil, porque muitas vezes a gente está lá apontando o dedo, que se fulano fez isso, ele causa uma guerra, mas lembrando também que não é sozinho que ele está fazendo isso, né? Quando ele dá a pequena brecha, e se é o caso, que a gente também não sabe, mas se ele dá a pequena brecha, já é uma grande coisa para esses outros irmãos que trabalham ali, porque aqui a gente está falando dos inimigos invisíveis, as vantagens que eles têm sobre nós. Se nós não tivermos vigilante no trabalho que vemos fazer, quando falo do livro de André Luiz, né, que tem aqueles os Missionários da Luz? Não, os mensageiros que falam de tantos médios, né, que acabam sucumbindo, que vêm com essa oportunidade de trabalho mediunicamente, acabam sucumbindo, mas imagine outros também que vieram com outros trabalhos grandiosos e acabam, porque é difícil, é muito difícil, é muito difícil. Então, nós temos que também entender que, por mais que ele escolheu o caminho errado, de alguma forma ele está tentando. Né? De alguma forma, talvez ele tentou, talvez não o suficiente, teve a escolha e acabou sucumbindo, mas pela misericórdia ainda terão outras e outras oportunidades, né? Então, talvez demore muito para a próxima, mas lembrando que teremos outras e outras oportunidades também. E o que nos cabe, nós que talvez nos consideramos que talvez não vamos, né, matar ninguém, criar uma guerra ou nada, é trabalhar dentro do que a gente pode, né? Porque não tem como chegar lá e vamos mudar a cabeça dessas pessoas que fazem as grandes coisas acontecerem. Mas pelas pequenas coisas nós podemos também fazer grandes coisas, né? E é isso, minha gente. Querem comentar? Marina, Cris, Dani. Eu vou passar, Dani. Vou até deixar aqui já aberto, senão eu vou esquecer, que eu só acho para esquecer as coisas. Deixar aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem alguma experiência? Uma coisa que veio na cabeça na hora que a gente estava falando? Outro exemplo?
Tem um amigo meu que fala assim, de exemplo ruim é bom, é rápido a gente pensar, né? Porque a gente faz todos eles mesmo, o bom é só dos outros. O bom eu tenho vários dos outros. Não, a gente imagina, a gente tem exemplo bom também. Brincadeira isso daí, tá? A gente também pode dar uns exemplos bons. Você não pode ficar aí, ó, se vangloriando dos exemplos bons, mas a gente também pode. Pelo menos eu acho, né? Vamos pensar assim, positivo. Bom, gente, se ninguém tem mais nada a acrescentar, falar, vou colocar o passe, então, tá? O passe guiado vou colocar hoje. Vou fechar a minha câmera aqui. Deixa eu share. Onde está você aqui? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve.
Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.